tá muito esperto com esses peruanos aí. Se acha esperto pra caramba, hein? Tem que ficar ligeiro. Falei pra mulher, ó, deixei 10 soles em cima da mesa pra pagar o estacionamento. Ela falou, mas era 10 por dia. Eu vou deixar por 10. Continue na trajeto 3S por 5 quilômetros. Ah, ela falou isso? Mas eu acho que na mensagem deve ser muito. Falou. Todo mundo quer tirar uma casquinha a mais. No dia não combinou nada disso. É 10 a mais. Igual todo lugar que a gente ficou até hoje, né? Então tem que ficar ligeiro também nos próximos, né? Não, nesse cara mesmo agora, entendeu? Ele não falou também que é nada 10 por dia. Ele falou que é 10. E vai ser 10, cara. Eu vou dar mole pra esse cara não. Pode ser o valor que for. E sejam bem-vindos aqui no canal. Agora a gente está saindo da cidade de Puno, né? Vamos mostrar o trajeto aí até a cidade de Arequipa, no Peru. E aí eu deixei o áudio original aí, né? O início da fala aí, principalmente do desabafo do Luciano, que a gente começou a perceber, né, algumas más intenções do povo peruano em algumas situações. E aí, por isso, a gente começou a se precaver de algumas coisas a partir daqui. O que acontece? A gente estava ficando muito em Airbnb, né? E aí a gente sempre optava por locais onde tinha um estacionamento para colocar o carro. E ficava meio que estabelecido que na maioria dos lugares, não todos, mas que a gente tinha que pagar uma taxa para deixar o carro estacionado lá no lugar, né? Então tinha vaga lá, a gente deixava estacionado lá. E aí o que aconteceu nessa hospedagem onde a gente saiu ali no início do vídeo? Ficou combinado um valor e depois disseram que não, que esse valor era por dia e não era pelo carro, tá? Durante o período da hospedagem, né? E aí, como a gente passou 2 noites aqui, então estavam querendo cobrar da gente aí 2 diárias, né? E aí fica aquele disse, não me disse, aquela questão da língua, daquele enrolo e tudo mais. A partir daí a gente já começou a tomar um pouco mais de cuidado, né? Então sempre bem atento, né, com relação a esses detalhes aí, né? E outras situações aconteceram pela viagem aí, que a gente vai comentar mais à frente, mas a gente já começou a ver que o pessoal tenta, né, tenta dar não vou dizer que seja um golpe, mas tenta cobrar um valor diferente daquilo que foi combinado. E aí você tem que manter firmeza naquilo que foi feito e falar que não, não e não e pronto, e não dá muita conversa, tá? Porque eles às vezes a forma de se falar trata-se meio que intimidadora, e a gente, por estar no país deles, né, acaba tendo um receio, e também a gente não quer confusão, né? Essa é a verdade. A gente quer curtir o lugar, curtir as paisagens e sair numa boa, né? E não ter nenhum problema com relação a esse tipo de situações assim. E aí agora o que a gente está fazendo aqui? A gente fez o que tinha que fazer aqui em Puno, né? Fomos no Lago Titicaca, visitamos as ilhas flutuantes e tudo mais. E aí agora a gente está indo para a cidade de Arequipa, né? Então vai dar aproximadamente aí 300 quilômetros, né? De Puno até Arequipa. Vai ser um trajeto um pouquinho, não digo tumultuado, mas a gente vai ter alguns percalços no caminho aí, né? A gente teve uma certa dificuldade em determinado trecho da estrada que estava bloqueada, ali perto da Lagunilas, né? Na região ali da Lagunilas. Perdemos muito tempo nesse dia, e aí a gente acabou que
que ficou muito tempo parado na estrada e chegou já mais para tardezinha, assim, já quase noite, lá em Arequipa. Mas é uma estrada até relativamente boa, quase todo o trajeto. Um trecho ali ele vai ficar um ruinzinho e tudo mais, mas na grande maioria até razoavelmente bom, né? Levando-se em consideração aí que são estradas aí, boa parte dela vicinais, né? Enfim, e aí a gente vai também, agora aqui nesse início de vídeo, né, ir para o mirante. Existe um mirante aqui na cidade de Puno, né, para poder fazer ali uma foto e registrar o momento ali de cima mesmo. E aí depois então seguir, né, rumo ao nosso destino. A cidade, né, como vocês veem, de Puno, é uma cidade, né, bem característica do Peru, né, uma cidade que está encravada nessa montanha. O lago está todo do lado direito aqui nosso, né, e a gente está aqui subindo essa encosta. Então, quem está do lago e olha, você consegue ver uma parede, né, de casas, literalmente. Então, todas essas ruas que estão à direita aqui e as esquerdas que aparecem sempre, elas estão ou descendo ou subindo. Então são subidas bem íngremes que tem aqui, né, nessa região. E as casas, ó, todas, a grande maioria delas, né, todas elas aí na lajota, né, sem bolso, sem nada, né, que é uma característica muito grande daqui. Informações que a gente teve e buscamos na internet também, a maioria dessas casas são assim pelo motivo de casas com acabamento, né? Elas acabam pagando um imposto maior. Enfim, tem uma treta que relaciona isso. E aí muitas das pessoas acabam deixando a casa, né, sem nenhum tipo de embolso, tá? O trânsito é caótico também, assim como praticamente todo lugar. É um trânsito confuso, é buzinação, é tuk-tuk para tudo enquanto é lado. É um lugar assim muito louco, né, com relação a trânsito. Então, se você vir a dirigir aqui no Peru, toma bastante cuidado, tenha bastante atenção, porque qualquer descuido aqui, né, pode gerar um problema grande aí. E olha só, você já consegue ver do outro lado, né, as encostas, ó. Então, basicamente, a cidade está toda encravada nessa montanha de frente para o Lago Titicaca. Poderia ser até um lugar muito bonito, diga-se de passagem, mas a sujeira, né, o lixo que a gente vê em alguns lugares, né, acaba meio que deixando a desejar um pouco, né, nesse quesito aí de beleza, né? Então, assim como todo o Peru acabou se mostrando meio que não desejável a questão da limpeza, né? Principalmente das estradas. A gente viu muito lixo, isso aí foi uma coisa que chamou bastante atenção. Daqui para frente a gente vai vir agora dentro de grandes cidades, né? Arequipa, depois vamos para Lima, e aí vamos ver muita coisa com relação a isso. E aí vocês vão ver que é fato isso que eu estou dizendo, né? É até triste, principalmente quando a gente sai de Arequipa, quando sai ali de Lima, quando a gente está em locais que você nem imagina que o pessoal vai jogar lixo, porque a beleza é tremenda, a beleza é linda demais, mas infelizmente é assim que acontece, né? É uma realidade aqui no país. E o Peru vem, né, de problemas há muito tempo, não é de agora, né? Infelizmente, né, muitos países ainda têm esses problemas de, de sujeira, né, de descarte irregular, de saneamento básico inadequado, e isso aí deixa um pouco a desejar, né, com relação ao turismo, né, lamentável. Mas vamos falar das coisas boas, né? Esse dia nosso
apesar dos pesares, né, do trânsito que a gente vai pegar, do engarrafamento, a gente ficou horas parado. A viagem foi relativamente tranquila, tivemos ali um ou outro susto, mas bem tranquila. Conseguimos chegar num lugar muito legal em Arequipa, né? Um anfitrião lá que recebeu a gente, um lugar sensacional, estacionamento, foi tudo muito bom, né? A gente andou por Arequipa lá, conhecemos algumas coisas de Arequipa, né? Visitamos ali algumas coisas. Estávamos num lugar bem privilegiado, próximo a um shopping, opções de comida, né? A gente então estava bem servido com relação a isso, né? Então a viagem em si foi relativamente muito boa nesse dia, né? Coisas que acontecem na estrada, que é pegar trânsito, essas coisas aí. Mais uma vez, eu vendo essas vans passando aqui, né? A gente começou a ver realmente que o pessoal das vans é alucinado. Ah lá, a gente vai no mirante que fica aqui, ó, do lado esquerdo ali, ó, em torno aqui dessa pedra aqui do lado esquerdo aí. Os motoristas das vans são alucinados, né? Eles aceleram, fazem ultrapassagem na curva com linha contínua, né? Parecida com esse tipo de curva que a gente está fazendo aqui, ó. Assim, como se não houvesse amanhã, né? Então tem que ter muito cuidado e muita atenção. Aproveitamos, né, nessa parada para a gente experimentar a Inca Kola, né? Que é a bebida tradicional aqui do Peru, né? A Coca-Cola deles aqui, né? Inclusive é um produto da Coca-Cola. A Coca-Cola comprou, né, os direitos autorais aí dessa marca. E aí a gente provou lá no meio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse, né? Enfim, então foi um dia, né, de estrada praticamente, de deslocamento. Então a gente já tinha matado um ponto importante da nossa viagem, que era o ponto aqui rumo a Cusco, né? Que era a grande cereja do bolo nosso, com certeza, é Machu Picchu. Mas em Puno era um lugar que a gente precisava vir conhecer por causa do Lago Titicaca, né? Que, vamos lá, ser bastante sincero, é interessante o Lago Titicaca? É interessante, vale a pena vir pelo menos uma vez e conhecer, mas é um lago poluído, né? Então, assim, é legal as ilhas flutuantes e tudo mais, mas é um lago poluído. Então, assim, acaba não sendo muito legal, né? Convenhamos. E um ponto muito importante é não se você for comprar os souvenirs, os presentes, aquilo tudo lá, pesquise antes de entrar no barco nas lojinhas que existem antes de você entrar no barco e ir até Puno. Os preços são melhores, tá? Lá é bem mais caro, né? Os artesanatos e tudo mais, o mesmo artesanato que você encontra lá na ilha, você encontra aqui. E muitas das vezes eles falam que eles fazem lá na ilha, né? Pode até ser feito em algumas coisas, mas tem coisas lá que a gente percebeu que é meio que quase industrializado. Então fique atento a isso, para vocês não se decepcionarem, né? E, comprei um negócio e me enganaram, aquela coisa toda. Então fique ligado com relação a isso. E aí aqui agora a gente está chegando então no Mirante. Então tem um lugar ali para estacionar. É um lugar meio estranho assim no início, né? Essas casas aqui e tudo. A rua é concretada, tá vendo? Aí aqui a gente viu um carro de polícia, deu uma certa tranquilidade pra gente, né? Mais uns carros aqui meio que de desmanche, sei lá. E tem várias vagas aqui, ó. E lá ao fundo, Puno, e é o Lago Titicaca lá ao fundo, lá, ó. Aí tem esse tigre ali, essa cobra aqui, né? E aí a gente consegue vir aqui fazer algumas fotos. O bom é que era bem cedo, né? E aí não tinha quase ninguém, a gente conseguiu fazer fotos legais aí. E aí visitado lá, a gente agora sai, né, em direção então ao nosso destino, que é Arequipa. No caminho aqui agora a gente vai abastecer, né? Lembrando que no Peru o abastecimento é por galão, não é por litro,
né? Então tem que ficar um pouco atento com relação a isso, né? Mas a gente optou por abastecer já num posto aqui em Puno, para garantir que a gente conseguisse chegar em Arequipa, né? E não precisasse fazer nenhum outro abastecimento, né? Então a autonomia a gente tinha já, então estava sossegado com relação a isso, né? Mas qualquer coisa, no trajeto existem postos de gasolina que a gente poderia estar parando e fazendo aí o abastecimento, né? Então é um trecho sossegado com relação à autonomia, né, de combustível e até de alguma coisa também que precisar. Lembrando que as duas maiores cidades é Puno e Arequipa no trajeto. As outras que vocês vão passar, que a gente vai passar por aqui e mostrar, são cidades menores, né? Então são lugarejos e tudo. Então pode ser ali que você possa não ter toda a infra que você precise. Bom, e se você tem gostado aí dos nossos vídeos, né, aproveita aí, dá o like, ativa o sininho aí para sempre ser notificado dos nossos vídeos. Se você não segue a gente, aproveita para seguir, né, e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, né, e fala pra gente aí qual a sua visão aí, né, desse país, se você já veio, se você tem vontade de vir, né, a conhecer, né, e principalmente se você já veio, quais são as suas impressões aqui, né, do Peru. Um forte abraço aí. Agora a gente pega a rodovia aqui, já vai logo ali parar num posto de gasolina e aí seguir depois logo para o nosso próximo destino, que é Arequipa, a Cidade Branca, né, um lugar bem conhecido e bem importante aqui no Peru, né, que na verdade é a segunda maior cidade, né, do Peru, é a cidade de Arequipa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Vire à esquerda na Puno 122. Está fechado. Estamos inoperante. Não, máquina inoperante não é essa, que já é opcional.